O que a gente vai usar como material auxiliar vão ser esses Designers Stamps aqui, ó. É um produto da Meiko, é uma borrachinha, parece um silicone maleável, tá bom? Eu já trabalhei com algumas outras marcas, mas o meu preferido ainda é esse produto da Meiko. A vida útil desse material é muito extensa. Na verdade, se bem acondicionado, é que nem quando eu dei aquela aula sobre soft stencil. Se bem conservado, se tiver cuidado na hora de limpar, de armazenar, é um produto que dura quase que para sempre, tá bom? Ele é mais resistente ainda do que o stencil, porque o stencil é aquela tela muito fininha, então ela pode romper, dependendo de como a gente trabalha. Agora, essa daqui não, essa daqui é praticamente você tem esse material para sempre, tá bom? Parte boa desse material, né? As vantagens desse material é que ele é completamente maleável, então você consegue aplicar em peças planas, peças verticais, peças arredondadas, ele vai adaptar a peça ao formato da peça que vocês vão escolher, tá bom? Existe uma grande variedade de estampas desse material, então desde estampas de animais, estampas natalinas, né, sazonais. Então tem uma grande variedade e a gente pode escolher diversos tipos de desenho, tá bom? Então essa é a vantagem dessa estampa. E eu já fiz alguns testes, já tentei trabalhar com alguns outros materiais aqui nacionais. Já trabalhei, eu consegui comprar uma vez em loja, não era nem de artesanato, não era nem loja de cerâmica, era loja de artesanato. Um outro tipo de material que parecia um silicone, mas ele não tinha esse alto relevo. Então, na hora que eu ia colocar na peça, ele não dava uma definição muito legal do meu desenho. Então, foi o material melhor que eu encontrei especificamente para isso. Uma outra utilização que a gente faz desse Designer Stamps é para justamente a gente criar texturas enquanto no processo aí da modelagem. Então, você consegue utilizar esse material tanto para fazer a esmaltação, para criar padrões, para criar desenhos, quanto você consegue também criar esses padrões, esses desenhos, não com o esmalte, e sim ainda na massa que vocês estão trabalhando no processo de modelagem. Vamos lá, pessoal! Vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu realizei com esse material, tanto na alta quanto na baixa temperatura. Primeiro eu vou mostrar os de baixa temperatura, olha. Vou mostrar aqui bem pertinho. Eu coloquei o desenho, ó, bem no centro. Ó. Tá? Aqui eu coloquei numa cor escura, volto a dizer, por conta do vídeo, para vocês poderem enxergar. Eu fiz com vermelho também, mas eu achei que para vocês enxergarem através do computador ia ser um pouquinho mais difícil. E aí, o que eu fiz nesse material? Eu apliquei o SC e passei transparente, tá? Depois, esses outros materiais que eu vou mostrar para vocês, eu apliquei primeiro um esmalte opaco na minha peça, dei um fundo e depois vim com o material com uma cor contrastante, criando os desenhos. Ó. Então, aqui tem um fundo, tá? Escolha desse fundo, desse esmalte. Precisa ser um esmalte daquele tipo que a gente fala que fecha o fundo e que ele não se mova. Então, eu posso trabalhar como base um esmalte de efeito, por exemplo, na alta temperatura? Não pode, tá bom? Porque se a gente trabalhar com um esmalte que ele tem um movimento, ele vai escorrer, logicamente, a hora que a gente aplicar a estampa por cima, vai acontecer o escorrimento e a movimentação desse desenho da estampa, né? O esmalte que ele vai mover por baixo carrega o esmalte que vai estar por cima, tá bom? Então, quando a gente trabalhar dessa forma, com sobreposição, dá pra gente fazer sobreposição aí nos designers, mas a gente precisa trabalhar com esmalte de base que seja bem fechadinho, opaco, durinho, bem comportado. Aqueles que do jeito que a gente põe, eles ficam, os mais obedientes. Agora eu vou mostrar o de alta. Em 2 barros, tá? O barro branco, que é onde vai aparecer mais. E aí eu fiz a mesma cor da estampa, que foi esse marrom claro, eu fiz num barro, olha, num tabaco, né, no granito.
mas aí a gente tem as pintinhas, né, desse barro que a gente adora, elas atrapalham um pouquinho na definição do desenho que a gente usa. Tá bonito, eu gosto, mas se a gente quer que fique muito certinho o desenho estampado na peça, eu não aconselho, aqui ó, eu não aconselho trabalhar com esse tipo de massa, tá bom? Agora, se vocês também gostam desse efeito com pouca definição, aí vocês escolhem a massa granito, a massa tabaco para trabalhar.